nossos assentos, glorificando o nome do Senhor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus. Meus queridos, nós estamos aqui numa sessão de assuntos, um consecutivamente, alimentando o outro. Quero fazer lembrar aos irmãos que nós estamos falando sobre 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. E nós estamos parados aqui nesta palavra sobre oração. E tomamos por base aqui também Lucas capítulo 11, versículo 9. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Abrimos aqui um parêntese para meditar sobre alguns estudos sobre o que devemos buscar. Nós voltaremos sobre o assunto da oração assim que terminarmos esta série de meditação sobre o que devemos buscar. E nós falamos aqui que devemos buscar viver em comunhão com Deus. Devemos buscar, em segundo lugar, meditamos sobre devemos buscar viver em comunhão com o Espírito Santo, ou cheios do Espírito Santo. Terceiro, nós meditamos sobre devemos buscar os dons espirituais. E estamos desde a terça-feira próxima passada aqui sobre a busca pela santidade. Devemos buscar a santidade de Deus para as nossas vidas. E na terça-feira passada nós falamos aqui o que é santidade. E também meditamos sobre 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, 16, que o apóstolo diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E nós paramos aqui em 1 Tessalonicenses, a leitura que fizemos, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, da fornicação. E paramos aqui que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Aqui uma recomendação do apóstolo Paulo, usado aqui por Deus, e determinando a igreja de Tessalônica, e também a nós, hoje aqui. Ele dizendo, cada um de vós saiba, ou se preocupe, esteja atentos, para que vocês venham possuir o vosso vaso. Este vaso que significa o nosso corpo, significa nós mesmos. O vosso vaso em santificação e honra. E nós simplesmente nós vemos aqui, segundo a proposição aqui do apóstolo, a determinação dele, nós vemos a razão em ação. Ele joga a responsabilidade para cima de nós. Ele diz, cada um de vós se preocupe, saiba, esteja apto, tenha capacidade de possuir
o vosso vaso em santificação e honra. Quer dizer, Paulo estava dizendo aqui que para que nós venhamos sermos santos, tem que nascer a preocupação de nós, da nossa mente. Nós temos que sentir o desejo, nós temos que nos esforçar, nós temos que realmente termos a capacidade de nos santificarmos. Não é a questão de eu dizer, se Deus me santificar. Não, irmão, Deus, Ele deu o caminho da santificação. Mas quem tem que lutar e preocupar para santificar é cada um de nós. É a razão em si. Eu estava lembrando de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Paulo dá um idealismo muito grande, uma abertura sobre isso, sobre o culto da razão. Quando às vezes alguém até pensar, mas o meu culto é totalmente espiritual, eu ofereço um culto espiritual a Deus. Realmente nós temos que nos preocupar com a espiritualidade do nosso culto, mas também o nosso culto é o culto da razão, baseado aqui no que Paulo disse. Ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei, quer dizer, você, João, você, José, você, Maria, você, Teresa, você, Jeremias, eu estou falando com você diretamente. Era isso que Paulo estava a dizer. Eu rogo a vocês que vocês apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí ele mostra que é o vosso culto o quê? O culto o quê? Racional, o culto da razão. É aquele culto que você serve a Deus com a mentalidade aberta, dizendo: eu me esforcei, eu lutei, estou aqui servindo a Deus, eu tenho certeza que eu estou agradando ao Senhor com o meu culto. Aí ele mostra no versículo 2, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo. Ele dá um entendimento aqui, que quem tem que se esforçar para não misturar com o mundo, somos nós. Se Deus me der força, é claro que Deus tem que dar força, mas quem tem que ter o discernimento do que eu devo, até onde eu devo ir, o que eu devo fazer, até onde eu devo fazer, sou eu. Tanto quanto que a gente sabe quando está certo e quando está errado, a não ser que a pessoa esteja, como Paulo disse, com a consciência cauterizada, cheia de cautério por cima, coberto por algo que nem a palavra de Deus ultrapassa, e realmente ele não está sendo tocado mais. Aí está precisando de um renovo, de uma transformação na vida dele novamente. Mas eu tenho que saber até onde eu vou para acertar e aonde eu começo a errar, e tem que dar meia volta e voltar atrás, pegar o caminho de novo. Paulo está dizendo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ele jogou essa responsabilidade para cima de nós. A responsabilidade de transformação é nós que temos que ter. É aquele caso de alguém dizer assim: mas eu vou para a igreja e Jesus vai me libertar. Ele liberta sim, mas eu preciso fazer minha parte. Eu preciso me esforçar, porque boa parte das pessoas às vezes se liberta do vício de fumar, daqui um pouco está fumando de novo. Porque boa parte das pessoas às vezes se liberta da prostituição, agora mesmo está lá na prostituição de novo. Porque boa parte das pessoas se liberta da bebida, daqui um pouco está bebendo de novo. É porque ele não se esforçou. Ele deixou realmente que Deus ia fazer tudo, e Deus faz, mas mediante a nossa disposição de nos esvaziarmos de nós mesmos, da carnalidade, do mundo, do produto, do que o mundo oferece, das trevas. É nós que temos que nos limpar dessas coisas. Paulo disse que todas as coisas me são lícitas,
mas nem todas me convêm. Aí ele diz: todas as coisas me são lícitas. Mas aí você notou o que ele diz? Mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Está dando para entendermos? Paulo diz: eu não vou deixar ser dominado por nenhuma delas. Eu tenho conhecimento, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, eu sei o que me é lícito fazer, e o que não me é lícito eu não vou fazer. É isso que ele queria dizer. Não é a questão de jogar a culpa em A, jogar a culpa em B, às vezes até no próprio Deus. Não, senhores. O que a palavra de Deus diz? De que se queixa o homem? Se queixe dos seus próprios erros, das suas próprias iniquidades, dos seus próprios defeitos. Então, na realidade, aqui Paulo está dizendo: cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra. É uma necessidade de cada crente, de cada um de nós, sabermos e possuirmos e esforçarmos para vivermos em santificação na presença de Deus. Aleluia. Ah, pastor, mas eu fui convidado por fulano, eu não dei conta. Ah, fulano insistiu demais. Quando eu vi, estava lá. Não. Ninguém vai enganado para o erro. Até porque o Espírito Santo, ele veio para nos fazer lembrar, disse o Senhor Jesus. E quando a gente começa a errar, parece que tem uma vozinha lá dentro da cabeça que fica: você está errado, você não pode fazer assim. Esse Deus não vai agradar você fazer assim. Ou não acontece isso, irmão? Você vai contrariar o compromisso que você fez. Você vai contrariar realmente o conserto que você fez, a sua afirmação, a sua dedicação. Você vai contrariar. Aí a gente tema e faz. Aí vem o arrependimento, mas é tarde, já vai sofrer as consequências. Não foi isso que o salmista disse no Salmo 1, versículo 1 e 2? Ele disse assim: bem-aventurado é o varão. Ele estava honrando e dizendo que é feliz, que é muito feliz, o varão, o homem, a mulher, individualmente cada um. Primeiramente, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha, meu colega, você é colega de trabalho, trabalhamos há tantos anos. Eu te respeito, mas eu também preciso do seu respeito. Eu sou evangélico, eu sirvo a Deus. Você sabe disso. Você sabe que o que você está me oferecendo, o que você está me propondo, contraria a minha fé, contraria os meus princípios, contraria a minha maneira de ser. Eu vou escandalizar ao evangelho, vou escandalizar a igreja. Portanto, olha, eu quero pedir a sua consideração com a minha fé. Eu não posso fazer o que você está me pedindo para fazer. Olha, meu colega de faculdade, eu sei que aqui eu estou livre, estou longe dos meus pais, estou longe da igreja, o pastor não está vendo, e realmente eu poderia até fazer o que você está dizendo, mas tem algo aqui dentro de mim que diz que eu não devo fazer, porque eu fui educado pela palavra de Deus, eu fui educada pelos princípios bíblicos, e por esses princípios eu não posso fazer, e eu não vou fazer. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu até não podia estar aqui não, mas ninguém está vendo mesmo. E eu vou dar só uma paradinha, Deus vai compreender. Aí a Bíblia está dizendo aqui: bem-aventurado aquele que não detém no caminho dos pecadores. Porque quando se trata de caminho dos pecadores, está se tratando, irmão Nicodemo, de um caminho de trevas, de um caminho de erros, de um caminho de falhas,
de um caminho que depende de um conserto, de um caminho que depende de uma reconciliação com Deus, depende de um arrependimento, depende de uma confissão, depende do perdão de Deus. E você já passou por isto. Você tem que fazer a diferença. Eu tenho que fazer a diferença. Por isso eu não posso me deter lá. Primeiramente, que eu posso, na realidade, sair de lá queimado. Queimado primeiramente, porque eu pratiquei alguma coisa que não deveria praticar. Queimado em segundo lugar, porque alguém me viu que confiava em mim, na minha fé, que espelhava em mim, vai dizer, mas o fulano lá. E a Bíblia diz, fugir de toda a aparência do mal. É a mesma coisa do crente dizer assim, pastor, eu não bebo cerveja. Eu de vez em quando bebo uma sem álcool. Não é cerveja? Alguém vai discernir que é cerveja com álcool ou sem álcool? É a aparência. E que edificação tem para o corpo? Não é mesmo? Pastor, eu estava jogando, mas só por brincadeira, não era apostado. Que diferença faz? O problema é você estar lá, às vezes com a cartela na mão, com o taco na mão, jogando um snooker, uma coisa, uma carta de baralho. O problema é esse. Não importa se é apostado ou se é brincadeira. Não é realmente a qualidade de veneno que deixa de ser veneno. Que cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra. Oh, aleluia! Honra diante de Deus e diante dos homens. Alguém até ousa dizer, eu não devo nada para ninguém. Meu compromisso é com Deus. Eu não devo nada para homem. Era até bom se isso não acontecesse mesmo. Mas lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, Paulo diz, o escritor aos Hebreus, diz, portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele tinha falado sobre a lista, a galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, mas também eu creio que ele poderia estar citando até a questão dos anjos, dos serafins, dos arcanjos, mas eu imagino que ele também estava citando a questão dos homens. E sabe o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 16? Ele disse assim, portanto, brilhe a vossa luz diante de quem? Diante de quem? Sabe não, igreja? Irmãs, diante de quem que tem que brilhar a luz? Diante dos homens, diante do patrão, diante do companheiro de trabalho, diante do diretor da escola. Oh, Jesus, tem dó. Esses dias teve uma reunião, o prefeito convocou a reunião, através da Secretaria da Educação, e uma irmã nossa aqui da igreja que faz parte, e estava lá. Sabe o que aconteceu? A fala que saiu lá, das crianças dando trabalho demais na escola. O desenfreamento das crianças e dos adolescentes estava demais, e tinha que achar um meio, uma maneira de ajudar essas crianças. E aí sabe o que saiu lá no meio dessa fala? Que as crianças mais difíceis de se comportar eram os de crente. Os adolescentes mais difíceis de adestrar eram os de crentes, filhos de crentes. E a gente fica apertado, irmão. Porque não é falta de ensinar, estou aqui ensinando. Não é falta de administrar uma palavra de Deus, não. E não é
só eu, quantas vezes Deus usa outros aqui de forma a bater nessa tecla. Portanto, brilhe a vossa luz lá diante do seu diretor, da sua diretora, da sua professora, do seu professor, diante do seu aluno, da sua aluna, diante da sua patroa, você que é doméstica. Me lembro certa vez lá em Monte Alegre de Minas, o pastor Miltamar era o pastor lá. E um dia o delegado chega na casa do pastor com a esposa e diz: pastor, eu preciso da ajuda do senhor. O que é? Eu preciso ver se o senhor tem alguém aí, crente, que pode trabalhar lá em casa como doméstica, auxiliando minha esposa. Aí o pastor ficou assim, aí veio a curiosidade: por quê? Aí o delegado falou: é porque lá em casa era uma dificuldade, eu sou autoridade, mas tem as minhas dificuldades humanas dentro do meu matrimônio, mas a minha esposa não convivia bem. Aí um dia começou a trabalhar uma moça lá em casa, crente. Aí de vez em quando eu discutia com a esposa, de repente a minha esposa encontrava a funcionária orando. Aí a esposa dizia: mas o que você está fazendo? É hora do trabalho. Ô senhora, eu estou orando aqui para Deus abençoar o matrimônio de vocês. Vocês precisam melhorar e Deus pode ajudar. Aí ele disse: pastor, mas a coisa mudou lá em casa, mas a empregada teve que sair e eu preciso arrumar uma outra funcionária crente. É assim que tem que acontecer. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Estas palavras são palavras do Senhor Jesus. Por que eu tenho que fazer isso, pastor? Aí Jesus diz: para que os homens vejam as vossas boas obras e venha em questão, em razão disto, glorificar o vosso Pai que está nos céus. Nosso testemunho tem sido a razão de alguém glorificar a Deus? Quantas vezes nós recebemos comunicado de alguém: aquele fulano é crente, a fulana é crente, é lá da sua igreja. Eu fiquei sabendo que até ele é o obreiro lá, que ele senta lá em cima do púlpito, diz que ele é pastor, pode ser cooperador, já chama de pastor. Diz que ele é pastor lá, porque crente daquele jeito eu não conheço. Ainda bem que eles ainda, mesmo criticando, defendem quem é crente verdadeiro e joga por terra quem mais. Aí ele diz isso pra gente. Lá fora ele diz: eu não vou para a igreja, eu não fico crente. Aí engloba todo mundo, porque os crentes são assim, 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 assim e assim. Aí engloba todo mundo, e o nome de Cristo é vituperado, a igreja fica escandalizada. E isso é pesado, irmão, irmã, jovem, adolescente, criança, obreiro. Cada um saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra. Aí continuando aqui ele diz: não na paixão da concupiscência como gentios, que não conhecem a Deus. Quantos aqui conhecem a Deus? Amém? Paulo diz que quem conhece a Deus não vive na paixão da concupiscência. Forma nenhuma. Esta concupiscência que está ligada diretamente ao processo mundano. 1 João capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é de Deus, é do mundo. Concupiscência é aquilo que está ligado ao mundo. Aí o João ainda diz assim: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus. Isso aqui, irmãos, esse permanece para sempre.
Quantos quer permanecer para sempre? Então não anda segundo o conselho dos ímpios, não detenha no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores, mas passe a conhecer de dia e de noite a vontade de Deus, como o salmista diz: ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Porque não nos chamou Deus para a imundícia. Infelizmente nós estamos vendo um processo tremendo de desmanche de quase tudo aquilo que a igreja construiu até hoje. O conformismo. Nós estamos vivendo a época que aquilo que eu penso pode estar certo. O relativismo, ele está operante no meio da sociedade. Eu estava olhando uma matéria sobre, tem um, não sei se chama, é blog, como é que chama esse trem? É blog mesmo? Sobre negócio de algumas coisas distorcidas no meio dos evangélicos, que eles chamam, não sei o que lá, gospel. E uma moça evangélica pousando nua. E alguém foi interpelá-la por esta questão. Ela disse que não, que Deus não implica nessas coisas. Ele quer o nosso propósito de cristão, e não a questão de ficar careta e ficar dessas coisas e tal. E explicou um monte de besteira lá. E eu fico preocupado porque tem muita gente fazendo abertura para isso. Eu me lembro uma mulher que se tornou evangélica há pouco tempos atrás, que ela posou, e aí na realidade a igreja dela disciplinou, foi para a imprensa, foi para a justiça, foi para a Veja, foi para os programas, e era tanta gente que queria meter a colher de pau na igreja. Por causa de quê? Por causa de uma pessoa que não tem discernimento. Os nossos princípios básicos cristãos estão sendo criticados, estão sendo debochados, realmente estão sendo deixados de lado. E eu me preocupo isso aqui, porque muita gente através disso está indo para a imundícia do pecado, contrariando a Deus, desfazendo com a palavra de Deus, com o mandamento bíblico. Mas Paulo está dizendo: Deus não te chamou para a imundícia, mas te chamou para a santificação. E nós vimos aqui no início desta palavra que santificar é se tornar puro, separado, inculpável, íntegro e santo diante de Deus. Ah, pastor, mas eu fui convidado para isso e isso lá na faculdade. Só é porque não sabe o tanto que a faculdade é crítico, é estar lá. E se eu não for, automaticamente eu vou ser rejeitado, vou ficar encostado, e alguém vai me chamar de careta, não vai querer mais a minha participação para nada. E eu quero dizer para você: continue brilhando a tua luz. Que te chame de careta, que te chame do que quiserem, mas você é luz, e a luz brilha no meio das trevas, e é com esses diferenciamentos. Ah, mas pastor, o que importa eu usar isto? O que importa eu fazer aquilo? Isso não vai adiantar nada. Na realidade, não vai adiantar nada mesmo você dizer que é crente fazendo isso. Mude de comportamento. Quem está em Cristo, disse Paulo, é nova
criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo, novidade de vida. Paulo também diz: antes nós éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Luz é aquilo que não aceita mancha, fala de pureza, de transparência. E quando Paulo dizia aqui no início desse versículo: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, ele estava nos mostrando que eles, os apóstolos, naquela época, eles já viviam no meio de uma sociedade decaída, que na realidade praticava pecados tremendos, sexuais, imoralidade. Aquela cidade era tremenda, irmão. Aqueles deuses, aquelas deusas, principalmente os deuses gregos, quando se ia cultuar diante deles, realmente era a luxúria, a vergonha, a pornografia. Estas coisas estavam ali, e Paulo estava dizendo aqui que eles na realidade não se acostumavam àquilo como discípulos, como apóstolos de Cristo. Eles não se acostumavam à imoralidade, à lascívia, mas eles recuavam diante disto e fazia que toda a honra e toda a glória fosse dada ao nome do Senhor Jesus. Ele dizia: a vontade de Deus para mim, a vontade de Deus para você, Tessalônica, a vontade de Deus para vocês, crente, não é a imundícia, mas é a vossa santificação. Vossa santificação. Oh, glória a Deus. Hoje ainda, meus queridos, principalmente no meio de uma sociedade tão apodrecida que estamos vivendo, e a tendência é piorar. A tendência é piorar. A moralidade lá vai declinando dia após dia. As leis que estão sendo aprovadas, que contraria diretamente a palavra de Deus, está em alta no Congresso, nos pensadores, nos formadores de opiniões, e estão editando como leis, tendo o apoio dos governantes maiores. Aquela terceira diretriz dos direitos humanos, ela foi editada pelo presidente. Era algo de um deputado e tal, e aí o presidente pegou e mandou editar e publicar. E entre elas estava a legalização da prostituição, a abertura para o aborto, o apoio ao homossexualismo, até legalizando a lei da homofobia, e muitas outras coisas vêm sendo engatado uma atrás da outra e sendo puxada, e quem está na reta é a igreja do Senhor, que prega moralidade, que prega decência, que prega ordem, que prega vergonha, que prega o prezar a palavra de Deus. Nós temos que continuar à semelhança dos padrões morais dos apóstolos daquela época, e continuar pensando: a vontade de Deus
é a minha santificação. Eu não vou abrir mão. A vontade de Deus é a minha santificação. Nós obreiros temos que pensar isso. A vontade de Deus é a minha santificação. Você, irmão, tem que pensar isto. A vontade de Deus é a minha santificação. Você, irmã, tem que pensar desta forma. Você, jovem, você, adolescente, a vontade de Deus é a minha santificação. Não vou abrir mão para os projetos imorais da sociedade apodrecida. Jesus, vendo isso, ele disse à igreja de Filadélfia, ele disse: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O ladrão está aí, querendo roubar, querendo tirar o de mais precioso que a igreja tem. Mas até Jesus disse que a responsabilidade de guardar é nossa. Ele disse: você guarda o que tens, porque eu estou voltando sem demora. Jesus disse: eu estou voltando sem demora. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Tem muita gente perdendo o que fez até agora, está desfazendo, está voltando atrás. Tem muita gente que já está mais parecendo com o mundo do que parecendo com o crente. Mas Deus exige de nós: guarda o que tens. E Jesus está dizendo: guarda o que tem, igreja. Guarda o que tem, igreja. Guarda o que tem, igreja. Guarda o que você tem, crente. O distúrbio que está detectado na moralidade das pessoas está difícil dentro das igrejas, irmão. Eu estava conversando com um missionário nessa viagem que eu fiz agora. O irmão lá lutando para organizar o casamento de um casal que aceitou Jesus, que essa é norma da igreja, mas a família está sendo atingida diretamente. Satanás está querendo prejudicar a família, porque ele sabe que a família prejudicada, a igreja também vai ser prejudicada, porque a família é a célula máter da sociedade e automaticamente da igreja. A igreja é constituída por famílias. Aí um outro pastor da igreja foi lá no casal e disse: o que o pastor da outra igreja está fazendo aí? Não, ele está lutando para arrumar uma maneira da gente casar, para batizar. Ele falou: não, eu batizo vocês desse jeito. Batizo vocês desse jeito. Vocês só não vão participar da ceia. Uai, para que batizar então? Ele mesmo fica embolado na proposta dele. Ele não sabe sobressair. Nós estamos guardando, irmão. Eu aprendi assim, irmão. Pode, se não me ignora não, mas se quiser também pode ignorar, não tem problema não. Eu vou lutar para continuar. Nós estamos naquela luta para não casar na igreja. Uma moça que era virgem se perdeu e tal. É aquela luta terrível, porque é um bom princípio da igreja. Que senão agora mesmo, se você abrir mão, aí todo mundo vai dizer: não, eu não estou nem preocupado em perder a minha pureza, porque eu caso lá na igreja, porque a visão da moça é casar aqui bonitinha, aqui de noiva, de grinalda, de branco, vestida, essas coisas assim. Aí você segura aqui, a outra igreja abre lá. E você tem que engolir essas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa: nós não vamos abrir mão não, em nome de Jesus. Abre mão quem quiser. As coisas estão se tornando porta larga. E eu preguei aqui na ceia, Jesus dizendo: esforçai para entrar pela porta estreita, porque larga é a porta,
Espaçoso é o caminho que conduz para onde? Para a salvação, não é? Não, errei. É para a perdição. E são muitos os que entram por ela, mas estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. A igreja vai continuar santa, a igreja vai continuar na pureza, a igreja vai continuar na graça. Reguia suide mihas. Porque Jesus vem buscar para si, disse Paulo a Tito, um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Zele pelas boas obras, prime por viver as boas obras. Para que isso aconteça, nós precisamos nos nossos dias de homens com a qualidade daqueles apóstolos. Infelizmente, tem muitos que não estão tendo mais coragem de falar. Tudo está ficando normal. Sabe o que é isso? Sinal da volta de Jesus. Jesus disse que um dos sinais que haveria de acontecer na volta, quando estivesse próximo à volta de Jesus, era o amor se esfriar. O primeiro amor. E disse ele que até os escolhidos iriam entrar nessa esfera. Por se for, enganariam até os escolhidos. Um pratica, começa a soprar no ouvido do outro, e sopra daqui, e sopra dali, sopra dacolá. Daqui um pouco você vê um grupo se amotinando, se levantando contra, falando, seguindo idealismo e doutrinas distorcidas, às vezes pelo rádio, pela televisão, por livros. E nós temos que continuar em santidade diante do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, às vezes, de vez em quando a gente escuta um obreiro dizer: mas está difícil, pastor, não está fácil. Às vezes é um cooperador, e eu quase falo para ele: irmão, você está dizendo para mim, eu estou sentindo a mesma dificuldade, às vezes até maior, porque engloba tudo. A responsabilidade engloba tudo. O povo não quer atender, pouco está adiantando falar, pouco está adiantando, e pela palavra de Deus e pelo Espírito do Senhor, eu te digo, companheiro, continue falando, continue ensinando, continue pregando, continue advertindo, continue aconselhando, continue como atalaia de Deus, continue como profeta do Senhor, dizendo: não, não, não. Pastor, mas nós estamos ficando sozinhos. Se você olhar no tempo de Acabe, era 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azera, 400 de Baal e 450 de Azera, né? Um negócio assim. Sei que era 850. Levantou um só, chamado Elias, e desafiou todo mundo. Sabe o que nós precisamos ser nessa época de hoje? Porque não está diferente daquela época. O povo está dividido entre dois pensamentos, não são todos. Que até Deus disse para Eli aquela vez: tem 7.000 que não dobrou os joelhos ainda. Onde estão os 7.000? Você pode se alegrar na presença de Deus. Você que não dobrou os joelhos.
Aí Elias chega no meio do povo e diz: ei, peraí, vocês aí, até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Vocês estão querendo servir Jeová, mas vocês estão querendo acompanhar a moda do momento, que é adorar Baal e Azera. Vocês estão divididos. O que é coxo? Coxear vem da palavra coxo, quer dizer está mancando, andando, mas está mancando, não está perfeito. A vida espiritual não está perfeita. Ele diz: vocês não podem ficar se mancando não, endireita. Vamos fazer o seguinte: se Jeová é Deus, serve Jeová. Se vocês acham que Baal é Deus, serve Baal. Mas para dessa pendenga tremenda. E eu vou fazer uma convocação aqui. Manda dizer para Acabe, para Jezabel, que tal dia eu vou estar no Monte Carmelo, que ela manda lá os 850 profetas da idolatria que ela tem lá, e o Deus que responder por fogo, esse vai ser Deus e vocês vão servir. Se for Baal, é Baal. Se for Azera, é Azera. Se for Jeová, é Jeová. E o povo alegrou com aquela palavra. Foram para o Monte Carmelo. Irmão, Deus ainda usa a minoria. Quando alguém pensa não vai adiantar, Deus vai usar para fazer a diferença. Foram para o Carmelo. Chegou lá, fizeram 2 altares. Aliás, 2 bezerros. Um para os profetas, que os de Azera não foi de jeito nenhum, não sei porquê. Mas os de Baal foi. 450, né? Foi lá. Aí ele falou, Elias olhou assim, todo mundo naquela expectativa, porque o povo fica na expectativa, irmão. Quero ver até onde o pastor Jeremias vai. Eu quero ver até onde ele vai. Ele está quase sozinho. Você não está sozinho não, irmão. Deus é maior e está ao nosso lado. Aleluia. Aí ele diz: vocês clamam primeiro, que vocês é o da multidão aí, e o povo está tudo praticamente com vocês. Vocês podem clamar primeiro aí. E eles começam a clamar de madrugada, de manhã cedinho, antes do sol sair, e clama até o virar da tarde. Elias já estava cansado, debaixo, eu creio que ele estava numa sombra, ou assentado numa pedra, não sei como que ele estava lá deitado, sei que ele virava para cá, virava para lá, e ainda criticava e dizia: clama mais alto, quem sabe Baal está viajando, quem sabe ele está dormindo, quem sabe ele está atendendo alguém, e não está podendo atender vocês, clama mais alto. E eles, irmãos, gritavam tanto. Quando viu que os gritos não correspondiam, eles começaram a pisar no altar, na oferenda. Pegava lancetas, que eram pequenas facas, um tipo de faquinhas atreladas a alguns cordões, algumas coisas assim, e começava a autoflagelação, batia no corpo, aquilo fincava, eles arrastavam, o sangue acompanhava, o cordeiro já tinha sido pisado. Aí Elias disse: agora vocês param, Baal não vai responder, vou ver se Jeová vai fazer alguma coisa. Aí mandou edificar o altar. Altar quebrado, Deus não responde. Edificou o altar, 12 pedras, ele pôs lá, símbolo das 12 tribos de Israel, quer dizer, falava da união do povo de Deus. Sem união Deus não opera. Mandou colocar a lenha, colocou a lenha, mandou colocar o cordeiro, mandou degolar o cordeiro. Aí ele falou: para aí, aqui está tudo certinho, mas para aí, vamos cavar um negócio aqui em volta desse altar aqui. E cavaram um rego que coube muitas talhas de água em volta ali. E ele não mandou: olha com cuidado, só aí embaixo, não moia a lenha não moia. Não, senhor, o crente sabe no Deus que ele confia. Se você tiver esse diferenciamento, irmão, você não vai perder a batalha não.
saber no Deus que está do nosso lado e confiar nele. Ele dizia: pode jogar na oferenda, pode jogar na lenha, pode molhar tudo aí, as pedras, tudo, molha tudo, encha aí esse rego de água. Aí, segundo a Bíblia, ele não clamou nem um minuto. E a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu. Muitas vezes o que está faltando para nós mantermos fiéis é descer para fazer a diferença. É o fogo de Deus nas nossas vidas. Quantos crentes de vidas frias, geladas, apagados? A glória do Senhor está parecendo aquele tempo que o profeta Ezequiel escreveu. A glória do Senhor já saiu, já foi para a porta do templo, já voou para o meio da cidade, já foi para as montanhas. Mas a glória de Deus está precisando voltar, está precisando voltar. E quem vai atrair essa glória é os crentes, através da santidade na presença do Senhor. Quantos querem a glória do Senhor nesta noite? Fique de pé, por favor. Fique em pé. Terabaçu e demande carabaçu. Alabaixa de carabaçuricas. Aleluia. Aleluia. 2 discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou. Não perceberam que era o o Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco. Sim, meu Deus, não vai embora, Senhor. Fica em nosso meio, Jesus. Aleluia. De Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. O coro novamente. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, pastor Joanildo, vem orar.